Transporte ativo, então, acontece nas células vivas, dentro do nosso organismo, com desprendimento de energia. A gente fala que esse transporte ocorre com gasto de energia, contra o gradiente de concentração, né? Quer ir para onde tem mais. Pode ser realizado com participação de proteínas. Às vezes tem proteína lá na célula que pode ajudar a realizar o transporte. E é também conhecido, nós temos uma parte dele que é chamada de bomba de sódio. Então, nós vamos ver o que é isso. Nesse transporte ativo, primeiro ano, a gente fala que ele é o transporte da rebeldia. Ou seja, as moléculas estão quietinhas no lugar delas, mas elas são do contra. Elas querem ir para onde não pode, para onde não tem jeito, né? Por isso que a gente fala que é da rebeldia, do contra. E contra todos, né? É a mesma coisa da gente remar contra a maré. O rio a gente desce, mas se eu quiser subir o rio, eu vou ter que fazer muita força para remar contra, para chegar lá, né? Então, por isso que é o transporte que acontece com gasto de energia. Analisa vocês a situação aqui. Eu tenho aqui bolinhas rosas e bolinhas vermelhas. Aqui eu tenho muitas bolinhas rosas e poucas bolinhas vermelhas. Nessa situação aqui, olha o que aconteceu por transporte ativo. Essas bolinhas vermelhas aqui, elas querem ir para onde tem muitas bolinhas vermelhas. E essas bolinhas rosas que tem menos, elas querem vir para cá, onde tem muito. Então, por isso que é ir contra. É contra a concentração, é contra a natureza, eles querem sair. E eu pergunto para vocês, qual que é o problema que tem dessas moléculas, desses íons, está mudando contra aqui a quantidade deles? Por que eles não podem mudar? Por que a célula tem que liberar energia e barrar essa mudança? Quem vai responder o porquê? Por que a célula não deixa, não permite que esses íons difundem para lá e para cá, do jeito que eles quiserem, a hora que eles quiserem? Porque deve ser porque ela precisa ficar nesse equilíbrio, do jeito que ela tá com essa estrutura, deve ser assim, mais ou menos. Com certeza. Se essa molécula aqui ela está em maior quantidade aqui, por que aqui dentro precisa dela em maior quantidade? Se essas moléculas aqui estão maior quantidade aqui de fora, por que aqui precisa dela em maior quantidade? Imagine você se essas moléculas rosas aqui, por exemplo, saísse daqui e viesse toda para cá. E o papel delas aqui? Ou então, saísse daqui e viesse toda para cá, e vice-versa. Então, por isso que a célula tende a barrar, porque elas precisam dela onde elas estão. Ela tem o papel dela ali. Então, não tinha necessidade disso, né? A tendência é essa, é começar a sair. A princípio, a célula até permite. Quando a célula percebe que está saindo demais, aí a célula barra aqui, liberando energia, e ela barra essa membrana aqui, impedindo essa saída, tá? Então, agora vamos uma coisa mais concreta. Nós vamos ver isso mais detalhado quando a gente for estudar o sistema nervoso. Eu tenho aqui os íons de sódio e os íons de potássio. No neurônio, que é a célula nervosa, dentro do neurônio eu tenho muito potássio. De fora do neurônio eu tenho muito sódio. Então, o que acontece? Quando o estímulo vai passar pelo neurônio, o potássio pula aqui para fora e o sódio que está aqui dentro, de fora, pula aqui para dentro. Então, eles começam a inverter a sua quantidade. O sódio que sempre fica aqui de fora, ele quer vir para dentro da célula. E o potássio que sempre está dentro da célula, ele quer vir para fora. Olha a rebeldia, né? Tudo o contrário. E aí, o que acontece? A princípio, isso vai acontecer. Vem potássio para cá, vem sódio para cá. De repente, essa célula percebe que está entrando um intruso
e perdendo o que não podia, ela libera energia, enrijece a sua membrana e barra. Não sai mais potássio e não entra mais sódio. Então, volta para o seu lugar, volta para o seu lugar. Isto é o transporte ativo. Por que tem que acontecer? Na transmissão do impulso nervoso, se não tiver potássio dentro do neurônio e não tiver sódio de fora, o impulso nervoso não vai acontecer. Então, por isso que ela tem que segurar isso daqui para evitar essas passagens exageradas desses íons. Potássio dentro e o sódio fora? Ora, isso mesmo. Então, isso aqui é um exemplo do sistema nervoso, né? Então, por isso que acontece o transporte ativo, com gasto de energia. Se fosse passivo, ia difundir para lá, para cá, de boa, sem problema. Mas como eu preciso do potássio aqui dentro e eu preciso do sódio aqui de fora, isso não pode mudar, a célula tem que liberar energia e segura isso aqui, tá? Isso aqui é chamado de transporte ativo. Ó, aqui eu tenho a membrana, tem moléculas de proteína. Vejam vocês, aqui eu tenho muito dessas moléculas aqui, sódio, ó, aqui de fora, potássio aqui de dentro. Então, o que que acontece? O sódio, ó, começa a passar para cá, tá vendo? Ó, começa a passar. E o potássio, ó, começa a sair. Quando a célula percebe, opa, tem alguém fugindo e tem intruso chegando, ela libera energia, fecha, impede essas passagens. Mantém o potássio aqui e mantém o sódio aqui de fora. Gente, isso é o tempo todo. Quantos problemas neurológicos, problemas nervosos, vamos assim dizer, que nós temos, porque não está acontecendo essa barragem. Às vezes o sódio está saindo de fora e vindo muito para dentro, potássio está saindo muito de dentro e vindo para fora. Então está havendo um descontrole aqui, pode haver. Aí a gente tem que tomar uma medicação para manter o equilíbrio, para controlar essa entrada e essa saída aqui, tá? Então tem muitos problemas que fazem isso. E às vezes tem algumas medicações também efeitos neurológicos que a gente toma e que desencadeia esse processo aqui. Então, por isso que a gente não pode tomar qualquer medicação, não pode tomar sem receita, não pode, o médico manda tomar 2 meses. Ah, o negócio está sendo bom para mim, eu vou tomar 4, 5 meses. Não, ele tem um sentido de ser 2 meses, tá? Então, isso aqui é muito comum dentro do nosso corpo. Ok? Alguma dúvida nesse transporte ativo? O que você vai lembrar? Primeiro, tem que ser feito com gasto de energia. Segundo, como que ela acontece? Ele acontece contra o gradiente de concentração. As moléculas de onde elas estão muito concentradas, elas querem ir para onde está menos. Então, elas querem passar a barreira e ir para outro lugar, né? E a célula, então, libera energia, porque com a energia, tipo uma camisa de força, ela segura e impede essas trocas desses íons aqui. Ok? Existe o que nós chamamos de transporte em bloco. Transporte em bloco. O que é isso? Transporte em bloco é transporte que é feito, né, em partes, aos poucos. Então, ele pode ser endocitose, é quando eu tenho englobamento de partículas. Ou seja, a célula vai comer, levar partícula para dentro dela. Endo, dentro. Cito, né? Célula. Então, vai levar para dentro dela. Exocitose. Exo, saída. Saída de partícula. Lógico, primeiro ano, se a célula vai pegar a partícula e colocar dentro dela, consequentemente, o que entra tem que sair. É igual no nosso corpo. A gente alimenta e a gente excreta. Então, as células pegando partícula, o que não é aproveitável, ela vai eliminar por
exocitose, que é a excreção, a saída das partículas. Por sua vez, a endocitose, ela é dividida em dois grupos, em fago e pino. Fago, devorar partícula sólida. Pinocitose, englobar partícula. Ah, desculpa aqui, gente, é líquida, não é sólida não, tá? Aqui é líquida. Então, quando eu tenho a fagocitose, a célula vai englobar partículas sólidas, moléculas, tá? Quando eu tenho a pinocitose, a célula vai beber água, partículas líquidas. Todos dois aqui é um tipo de endocitose. Por quê? Porque vai entrar dentro da célula. Ela vai englobar, vai passar para dentro dela. Ó, nesse caso aqui, eu tenho a fagocitose. Aqui eu tenho uma célula branca de defesa. Essa célula branca aqui está vendo uma bactéria, percebendo uma bactéria aqui. Aqui, ó, a imagem é clara, mas dá para a gente acompanhar. Ela estica o seu citoplasma e sua membrana e vai formar duas alcinhas que nós chamamos de pseudópodes, pseudo, falso, podos, pés, como se fosse pés de mentirinha, falso. Então, ela estica. Esticando, ela vai abraçar, englobar essa partícula. Eu chamo isso de fagocitose. Englobando essa partícula vai ser levada para dentro de uma bolsinha, onde vai acontecer a digestão. Então, no nosso corpo, quando as nossas células brancas, nossos leucócitos, vão realizar a nossa defesa, eles fazem isso. Caminha entre as células, vai caminhando entre as células, encosta na partícula, como eles não têm olhos, não têm boca, é por sensibilidade, e estica seu citoplasma e sua membrana, abraça, esmaga essa partícula, eles fazem como se fosse isso aqui, né? Esmagando a partícula. Essa partícula vai entrar para dentro da célula, e aqui dentro da célula, essa partícula vai ser digerida. Então, isso aqui é fagocitose. Pegar a partícula sólida. E por que é um tipo de endocitose? Porque essa partícula sólida aqui vai passar para dentro da célula. Então, isso é o que acontece na nossa defesa. Por isso que muitas vezes, quando esse leucócito aqui vai nos defender, que ele vai abraçar essa partícula, muito dele às vezes acaba morrendo, esmaga tanto que eles também acabam morrendo, tá? Junto com a partícula. Então, isso aqui é fagocitose. E aqui, ó, também, ó, tá vendo? Percebe, engloba essa partícula, né? Então, ele vai comer essa partícula aqui, tá bom? Englobou. Fagocitose. Alguém não entendeu a fagocitose? Alguma dúvida sobre ela? É o ato da célula alimentar, comer. Ela vai alimentar abraçando a partícula. Ó, pega a partícula e essa partícula passa para dentro dela e ela acaba comendo, abraçando essa partícula, esmagando. E dentro dela ela vai ser digerida. Ok? Pinocitose. Ó, a pinocitose é o ato de englobar partículas líquidas. A membrana, ela vem e faz para dentro uma dobra, como se fosse um funil. Ó, para dentro dela. Essa membrana vem aqui, aí ela vem e faz um funilzinho aqui, faz uma dobrinha. Nessa dobrinha, então, as partículas líquidas podem passar para dentro da membrana. Pinocitose, englobar partículas líquidas através da membrana. Certinho? A membrana, a célula precisa beber água, precisa comer. Ó, é também um tipo de endocitose.
Se eu te colocar esse desenho na prova e te pedir para você explicar por que que a pidocitose é um tipo de endocitose, quem que vai explicar para mim? É o quê? O quê? Por que que a pinocitose é um tipo de endocitose? Porque ela engloba a partícula líquida e a endocitose tem esse processo, porque endo é dentro, no caso. Dentro, isso mesmo. Por quê? Porque pinocitose é quando essas partículas líquidas vão passar para onde? Para dentro da célula. Por isso é uma endocitose. Muito bem. E se eu tivesse colocar esse desenho aqui e perguntar por que a fagocitose é um tipo de endocitose? A mesma coisa. Por quê? Porque está englobando essa partícula para dentro da célula. Ó, pegou essa partícula para dentro da célula. Então, por isso que é um tipo de endocitose. Ok? Alguma dúvida? Fechou? Tá. Continuando aí no seu livro, na página 14, você tem aí, terminando, parede celular. Eu nem vou projetar aqui. A parede celular é o revestimento das células vegetais. Aquela parte grossa de celulose que reveste e protege as células vegetais. Mas eu quero que você grife aí. Eu quero que você grife essa primeira frase que está aí no seu livro. É o revestimento mais externo, que envolve a membrana plasmática da célula de organismo, como bactéria, algas, fungos e plantas. Então, quem tem parede celular? Bactérias, algas, fungos e plantas. Eles têm essa parede, que serve como reforço, proteção. Aí depois, no parágrafo de baixo, vocês estão vendo aí que a composição química da parede celular ela é diversificada. Então, ela não é a mesma para o fungo, ela não é a mesma para a alga, não é a mesma para a planta. Então, ela pode ser diversificada. Nas bactérias, nós encontramos o peptidioglicano, que são peptídeos ligados a polissacarídeo. O que é peptídeo, gente? Lembra proteína. Proteína. E o que é polissacarídeo? Carboidrato. Carboidrato. Então, nas bactérias, nós temos proteína e carboidrato juntos, reforçando essa parede. Depois você vai descer aí um pouquinho, nos fungos eu tenho só o polissacarídeo, né? Só o carboidrato, que é a quitina, tá? Nas plantas eu tenho praticamente também o carboidrato, que é a celulose, tá bom? Mas todos esses 4 grupos de seres aqui possuem, então, a parede celular, tá? E depois ele fala dessa cápsula. Bactéria tem essa cápsula. Essa cápsula serve como proteção para a bactéria. Por exemplo, se você está com uma infecção, aí você começa a tomar um antibiótico. Algumas bactérias bem espertinhas, cria para ela essa cápsula, se protege do antibiótico e não vai morrer, porque a cápsula vai protegê-las, né? Outras não produzem a cápsula, acaba morrendo, tá? Então, a cápsula é também uma estrutura protetora dessas bactérias aí, tá certo? Antes da gente entrar no citoplasma, eu vou deixar agora para vocês, ainda vou continuar no Zoom, vou deixar um vídeo, uns 10 minutos, o vídeo pequenininho, para vocês verem sobre o transporte ativo, que ele é importante, é um vídeo interessante, vocês vão ver, terminando de ver o vídeo, né? Aí, praticamente o tempo já vai acabar, já tem uns 10 minutos, terminando de ver o vídeo,
vocês vão, então, fazer tipo uma síntese. O que eu quero que vocês façam depois? Uma síntese do transporte em bloco. Começando de endocitose, exocitose, fagocitose, pinocitose, tá? Então, vocês vão colocar o conceito dessas palavras, fazer uma síntese desse processo dentro da célula. Ok? No caderno, não precisa me mandar no privado. Amanhã eu vejo com vocês, então, pela câmera, tá? Vou deixar o vídeo agora com vocês. Não tem jeito de eu compartilhar ele na tela, que a última vez que eu compartilhei o som estava ruim. Eu vou tentar descobrir isso daí. Então, eu vou colocar o vídeo, vou mandar no grupo o vídeo para vocês e vocês vão ver o vídeo e depois amanhã a gente vai conversar sobre ele. A hora que a gente for falar do dever que vocês vão fazer, da síntese, a gente vai estar conversando sobre o vídeo também, ok? Veja, anota o que é mais importante do vídeo, tá? Para vocês, então, ver o tanto que é interessante, tá bom? Irani, você pode repetir qual que é o dever? Sim, o dever vai ser fazer uma síntese